bom para você estar no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você conosco todos os dias aqui ao vivo. E às quartas-feiras é um dia bastante especial para nós, porque nós sempre recebemos convidados para falarmos de um assunto bem importante na semana. E, na verdade, nós vamos falar de um assunto hoje que é importante na semana, na vida, no dia, durante toda a nossa existência, que é a família. Por mais que as pessoas digam que a família é uma instituição falida, que as pessoas se separam cada vez mais, que não existe amor, é mentira. A família é a maior instituição que existe nessa terra. E é o primeiro lugar onde nós temos toda a nossa formação. E mais do que isso, é um projeto de Deus. Deus criou o homem e a mulher, e mesmo que você não acredite em religião, você sabe que através dos nossos pais é que nós temos todo o embasamento para termos uma vida saudável, mentalmente e fisicamente. Tudo que nós aprendemos vem da nossa família. E essa semana é a Semana Internacional da Família. Nós não poderíamos deixar de falar sobre algo tão importante, que ainda é muito importante no nosso país. De acordo com o censo de 2022, são 72 milhões de famílias formadas no nosso país, exatamente. Então é muita gente, esse número tem crescido, está diminuindo a família, o tamanho da família. As pessoas têm menos filhos, consequentemente, o número de pessoas na família diminui, mas o número de famílias sendo formadas tem aumentado, o que significa que nós não podemos perder a esperança de termos essa instituição formada entre nós também. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque ao longo dos anos a gente tem percebido também, de acordo com os números e com a nossa convivência, nós temos percebido que as famílias estão mudando. Não estão apenas menores, existem hoje mães solo, elas são 82% de todas as famílias solos, como se chama. Mas existem também os homens que cada vez mais estão se dispondo e tendo essa responsabilidade de cuidar sozinho dos filhos. Em contrapartida, nós temos histórias de amor que perduram para a vida inteira, que é, na verdade, o que nós gostaríamos que acontecesse com todos, porque ninguém se casa para separar. E hoje você vai conhecer alguns lados dessas histórias, algumas famílias que, a despeito dos desafios que elas enfrentam, elas têm perdurado. E outras sendo construídas de formas diferentes por circunstâncias da vida que a gente não pode prever. Mas o mais importante é não desistirmos dela. Daí eu tenho a Olga aqui comigo de volta hoje. A Olga estava doentinha, estou feliz que ela está aqui de volta, porque todas essas mudanças na constituição da família, na formação dela, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o que a gente tem vivido e com esse mundo doido. Porque a gente sabe que o mundo tem mudado muito, não é, Júnior? O mundo tem mudado muito. Então você vai ver, o mundo está muito doido, mas nós não podemos ir na onda do mundo. Depende de nós a transformação para que as coisas se reequilibrem. Porque quando você vê tudo muito doido, você acaba achando certo errado, e quando as coisas ficam muito erradas, a gente começa a achar que o errado está certo. Eu sempre falo isso. Então depende de nós. E muitas vezes a desestruturação da sua família, às vezes você foi criado num lar de pais separados e isso te atormenta demais até hoje, daí você não consegue formar ou manter uma família. Tudo isso tem muito a ver com a nossa formação psicológica. Por isso que a Olga está aqui hoje para falar com a gente sobre isso. Daí eu tenho o casal ao lado da Olga, que é o Jones e a Rosane, que acabaram de voltar para o Brasil, que tiveram sempre uma vida corrida, uma vida cheia de desafios, porque eles moraram na África, eles são missionários, servos de Deus, que além de se entregar um ao outro e para a própria família, eles se entregam para outras famílias, para que elas tenham essa instituição, para que num lugar tão difícil como é aquela região, eles pudessem formar a própria família de uma maneira mais leve e aprendendo a viver com essas dificuldades e transpor essas dificuldades. Então você vai ver uma história de amor que tem perdurado a despeito dos desafios, que isso é o mais importante, para você não desistir da sua família. E eu tenho o Júnior aqui, que é totalmente fora da curva. Porque o Júnior estava vendo, não tem nem estatísticas de número de homens que cuidam dos filhos sozinhos. Porque, como eu falei para você no início, as mulheres normalmente é que são mais mães solo. Então tem o quê? 6%, um pouquinho mais do que isso, de homens que assumem essa responsabilidade que o Júnior assumiu. Obrigada, viu, Júnior? E assumiu com propriedade, mas não é só isso. O Júnior, ele teve que se superar, que se reinventar para ter essa responsabilidade de uma maneira mais leve. Porque quando ele se separou, foi tudo junto e as crianças eram muito pequenas. E ele assumiu essa responsa e você vai entender um pouquinho mais de todo esse trâmite nesses últimos 5 anos, porque nada acontece do dia para a noite. Daí lá no Nordeste, eu tenho a Tamires. Oi, Tamires, boa tarde.
A Tamires tem uma história muito inusitada que a Rosane e o Jones vão adorar. Eu adorei a história da Tamires, porque a Tamires também é fora da curva, dentro da forma do relacionamento, que na verdade é o relacionamento que seria o ideal, mas que a gente sabe que está muito fora da nossa realidade, porque a Tamires, ela conheceu o marido dela, ela vem de um lar desestruturado, então tem toda essa questão que nós falávamos para você no início, de muitas vezes quando você vê os seus pais se separando, você vive num lar que tem muitas brigas, você tem medo de um relacionamento, de formar a tua família. A Tamires tinha muito esse medo. Mas quando ela conheceu o marido dela, isso foi mudando aos poucos, ela foi criando essa confiança, ela já estava na igreja. E daí o que aconteceu, que eu acho mais lindo, é que eles namoraram 1 ano e 9 meses, né, Tamires, até se casarem, né? É casamento 1 ano e 9 meses. A primeira vez que eles se beijaram foi no altar. Olha, Júnior. Fora da curva, não é, Júnior? Fora da curva, né, Rô? É. Eu achei muito linda essa história. Porque daí as pessoas falam, não vai dar certo nunca. E tá dando certo há mais de 10 anos, né, Tamires? Como é bom ter família, né, Tamires? Maravilhoso. Dá certo. Como é que... Vou gostar, estou... Tá picotando muito seu áudio. Fala um pouquinho, fala de novo para mim, Tamires, para ver se melhora, que tá bem picotado o seu áudio. Esses 10 anos, a gente, cada dia, por essa decisão, deixar para fazer... Tamires, eu vou pedir para a Dai te ligar de novo, porque está picotando muito o seu áudio e a gente não está chegando, só está chegando metade das palavras. Mas eu entendi que você falou que nesses 10 anos são desafios para manter o que vocês estão vivendo, família linda. O que vocês estão vivendo. Mas nós vamos ligar de novo para a Tamires, para ficar melhor o áudio, para você que está na sua casa entender também. Olga, obrigada por você estar aqui de volta. Antes de passar para o Jones, para a Rosane e para o Júnior, eu acho importante a gente pontuar tudo isso que tem acontecido quando nós falamos de família, né? Essa desestruturação familiar que muitas vezes a gente vê, você acha que é a maior causa desse medo que as pessoas têm hoje de formar a própria família? Na verdade, não é medo de formar a família, né? É como você falou, tem muita gente que vem de experiências ruins com a família anterior, pai e mãe que se separam, né? E aí as pessoas começam a pensar, mas se eu montar um casamento, de repente não vai dar certo, eu vou ficar infeliz, eu vou sofrer, então é melhor nem tentar. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo, de repente, também tem a ver com a vida louca que a gente tem tido ultimamente, né? Porque as pessoas trabalham demais, viajam muito e muitas vezes isso também interfere numa relação familiar. Mas, no fundo, todo mundo ainda sonha em encontrar a sua tampa da panela, a metade da sua laranja, né? Todo mundo sonha com isso e deseja, em algum momento da vida, ter uma relação feliz com seu parceiro, com a sua parceira. Então, assim, no fundo, todos nós queremos formar uma família, porque, antes de tudo, se a gente for ver pelo lado da neurociência, nós somos mamíferos, e mamíferos gostam de estar em grupos. Ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer ficar sozinho. Mesmo quem diz que quer é mentira, né? É mentira. Então, você ter o teu núcleo familiar, com os pais, os avós, os netos, os filhos, enfim, aquele núcleo faz muito bem, é muito bom para a saúde mental, né? E todo mundo busca isso de alguma forma. Então, eu vejo, por exemplo, pessoas que não têm a sua própria família, por N razões, de repente adota uma família, né? Então, assim, você é minha mãe do coração, você é meu pai do coração. Você acaba adotando uma outra família se você já não tem a sua, ou por N razões, né? Por brigas, porque faleceram, etc. Mas o mais legal de tudo é, nós todos viemos de uma família, ninguém vem não existe bebê de proveta ainda, né? Você não vai lá na loja e compra um bebê para você para você ter como seu filho. Você precisa de alguém, né, para estar junto com você, para dividir toda essa tarefa, esse trabalho de cuidar da criança ao longo do tempo, e educar essa criança, né? Porque a sociedade só existe através das famílias, porque as famílias é que ensinam, num primeiro momento, todas as regras sociais onde nós vamos conviver.
Então, se a família ainda existe, a sociedade também deixa de existir. Porque onde que nós vamos aprender todas essas regras? Rô, obrigada por vocês estarem aqui, vocês, Jones. Estão voltando, já voltaram para contar a história para nós. E eu achei muito legal a história de vocês. Vocês têm uma história de amor. Solta o casamento deles para mim, Danilo, que eu achei tão lindo. Quantos anos tem esse casamento? Esse ano nós completamos 15 anos 15 de casados. anos. É lindo demais as fotos. A gente separou as fotos da Rô e do Jones, que são tantas coisas que vocês já fizeram, e nós vamos separando por etapas a vida deles. Eu achei muito legal. Você vai ver daqui a pouquinho o casamento deles. E eu acho muito interessante quando nós falamos de casamento, por isso que eu pedi para ela separar as fotos especificamente disso, porque, para você ter uma ideia, eu fiquei muito feliz com esses dados do IBGE, porque quando todo mundo fala dessa história da instituição falida, na verdade, no censo já constatou um aumento de 26% nos casamentos, o que significa que não é verdade, que as pessoas ainda buscam o que a Olga falou, do companheirismo, um relacionamento sério, embora se diga que não. E vocês têm conseguido isso. Vocês sempre tiveram vontade de se casar, de formar uma família, Rô? Você sempre teve? Eu sempre sonhei. É engraçado porque, assim, eu venho de uma família disfuncional, né? Eu venho de família de pais separados e o Jones também vem de uma família de pais separados. Olha só! Então, assim, eu lembro que durante toda a minha vida, mesmo vindo de uma família de pais separados, meu pai se casou novamente, né? Eu tenho uma madrasta, tenho contato com a minha mãe até hoje. Eu me lembro sempre eu desenhando vestidos de noiva, eu sempre sonhei em constituir uma família. Mas ao longo do tempo, né, eu durante um tempo fiquei afastado dos caminhos do Senhor, acabei desistindo um pouco desse sonho, mas em algum momento o Senhor me trouxe de volta, né, e eu acabei conhecendo o Jones dentro do contexto da igreja, e o Senhor realizou esse meu sonho. E é engraçado porque eu já estava com 28 anos e na minha cabeça eu não ia mais me casar. Olha que loucura, eu falava assim, nossa, eu tô velha demais para casar. Né? Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu estava com 23 anos. Então eu já achava que eu estava muito velha. Meu Deus. E aí, com 23, aí com 24 eu conheci ele, e 25 namoramos e tal. Nos casamos mesmo, assim, né? Eu estava com 28 anos. Então, nunca é tarde, né? Não foi tarde ali. Com 28 anos, eu me casei e nós começamos a nossa família. E meu casamento foi lindo, foi assim, do jeito que eu sonhei, nos detalhes e tudo. Até o meu vestido, assim, lembrava muitos vestidos que eu desenhava no papel. Que lindo! Deus realizou um desejo do meu coração. Mas você não sabia isso de cara não, né, Jones? Não. Não, que a gente não pode falar essas coisas para não assustar a pessoa, né, Júnior? Já pensou, acabou de... Olha que linda! Não, eu achei lindo esse vestido. Esse casamento é lindo demais, né, gente? Eu acho lindo o casamento. Foi um dia muito especial. Foi difícil tomar essa decisão, Jones? Você sempre pensava em se casar? Eu acho que o homem tem uma outra visão de casamento, né? Eu acho que... Uma maneira diferente de ver. Do meu lado, foram alguns aspectos que contribuíram muito para o casamento em si e para a manutenção desse casamento até hoje. Como a Rosane disse, tanto ela quanto eu, nós viemos de famílias disfuncionais. E um dos primeiros pontos que nós concordamos é que se nós estávamos a vir de uma família disfuncional, a partir de nós não haveria outra família disfuncional. Que lindo. E um segundo ponto foi Vocês queriam mudar essa história. Exatamente. Quebrar isso. E um segundo ponto foi que nós chegamos ao acordo de que se nós estávamos casando, nós tínhamos que fazer este casamento para sempre feliz. Nós casamos sem a opção de nos separar. Então, vamos ser felizes nesse para sempre. Então, juntando esses dois pontos, foram fundamentais para a decisão do casamento e principalmente para a manutenção dele até hoje. Daí, eu vou parar um pouquinho e depois do intervalo nós vamos voltar a falar com a Tamires e você vai entender que muitas vezes, porque essa decisão que o Jones e a Rô tomaram foi uma decisão conjunta, mas quando alguém resolve sair desse contexto e mudar tudo e ir embora, você tem que construir a sua família de uma outra forma. Depois do intervalo você vai conhecer a história do Júnior, não saia daí não. Bom, quero mostrar para você, agradecer os nossos parceiros de hoje. Tem uma mesa linda para os nossos convidados. Quero agradecer demais ao chefe Rodolfo Queiroz, do Le Mise en Place, que mandou todas as delícias de costela. Rodolfo está concorrendo às comidas de boteco e está todo animado com essas conquistas que ele tem adquirido. E a gente fica muito feliz de ter o Rodolfo. A primeira vez que o Rodolfo foi na TV foi aqui. E eu tenho muita alegria em tê-lo conosco. Obrigado ao Rodolfo por essa mesa deliciosa, perfumada, que nós já estamos aqui com água na boca para
para experimentar essas delícias de costela do chefe Rodolfo Queiroz. E também não posso deixar de agradecer a nossa parceira, Sodier. Hoje o bolo é em homenagem à Dona Cleusa, que é a dona da Sodier. Esse é o primeiro bolo que a Dona Cleusa fez e é o bolo que ela mais gosta, que é o aerado. Vale a pena você experimentar. E tem, lógico, que o povo gosta, inclusive o Antônio, marido da Olga, que a gente sempre pensa no Antônio também, que está sempre aqui com a gente, acompanhando tudo, que é o nosso bolo de cenoura com chocolate, muito chocolate. Obrigada, Sodier, também. Antes do intervalo, falava com você a respeito dos pais solo. O Júnior está aqui ao meu lado, nós estava comentando aqui no intervalo que as estatísticas, para você ter uma ideia, o último levantamento do IBGE sobre pais solo foi feito em 2015, são 3,6% do total. Júnior comentava que acaba conhecendo mais pais nessas circunstâncias, porque algumas esposas também falecem e o pai tem essa responsabilidade. Mas a história do Júnior foi um pouco diferente, porque ele vinha de um casamento, ele se casou mesmo jovem. Você tem 33 anos agora, né, Júnior? 33. Obrigada, Júnior, de você estar aqui. Estou muito feliz de contar a sua história e de poder ajudar você também a mostrar para as pessoas que a gente não pode desistir, porque muitas vezes, diante de um desafio muito pesado como esse, você com 28 anos de idade que você tinha, às vezes não é nem a falta de vontade de assumir essa responsabilidade, é o medo dela, né? De você falar, meu Deus, como é que eu vou fazer eu sozinho? Eu sei que você tem o teu pai perto, mas a estrutura de alguém dentro da tua casa o tempo inteiro é difícil. Para as mulheres também, mas parece que a gente já tem esse instinto maternal que facilita, né? Então, primeiro, parabéns por você ter tido essa coragem, que eu também nem sei se você teve ou se na hora você abraçou e falou, não, eu vou sem coragem mesmo. Foi mais ou menos isso, Júnior? Vou sem coragem mesmo? No momento eu vi as crianças, né? E como eu sempre estava do lado deles ali, eu não via outra saída. É óbvio que passou pela minha cabeça em desistir, em ir embora, porque minha mãe mora em Minas, né? E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi ir lá para morar com ela. Mas era muito longe, a minha vida já estava feita aqui. E é isso. Não tinha muita saída? Não tinha muita saída. Agora, quando você se separou, houve uma separação, algo assim, olha, vamos nos separar, eu estou indo embora, você fica com as crianças, isso foi falado? Não. Porque, assim, desde o início da minha relação, eu me relacionei muito cedo com a mãe deles, com 17 anos. E aí a nossa relação não era saudável, mas eu fui entender isso agora. Porque para mim era normal, porque a gente normaliza muito as relações que não fazem bem muito. Mesmo. A gente achava que aquilo era o normal e não fazia bem nem para mim nem para ela. Tipo uma relação tóxica. Sim, era muito, muito tóxica mesmo. Não tinha como explicar, mas eu só fui entender isso depois, quando eu comecei a cuidar das crianças sozinho. Inclusive, eu comecei a fazer terapia porque eu queria manter o meu casamento. Ah, sabe? Antes de se separar. Sim, porque vocês brigavam, separavam um pouco e voltavam. Sim, aí minhas irmãs são psicólogas e elas falaram, vai lá, procura terapia para fazer, leva ela. Inclusive eu fui, levei ela, tentei, mas no final das contas não funcionou. Não era para ser aquilo. Sim. Agora, quando vocês brigavam e separavam, você já ficava com as crianças? Como que era isso? Não, quando a gente brigava e separava, ela ia embora para casa do pai dela e eu sempre ficava indo buscar, vamos lá. E as crianças junto com ela, até então? Sim, as crianças com ela. Mas dessa vez, por que ela foi embora e deixou as crianças lá e depois te avisou? Não, ela saiu, eu lembro até hoje, né, um domingo, foi uma discussão, ela saiu e eu fiquei com as crianças, ela não voltou mais. E aí... Gente do céu, que responsabilidade, né? Quer dizer, daí, na verdade, não foi uma coisa conversada para você se preparar psicologicamente, né? Tipo, olha, você pode ficar... Por isso que eu falei para você que está em casa, que tem coisas, a gente casa para não se separar, mas depende dos dois, né? Se uma pessoa resolve que não vai ser mais dessa forma, eu quero colocar na tela, tem uma foto, essa foto, que o Júnior era uma outra pessoa, fiquei impressionada com essa foto, que são os milagres que Deus faz quando você começa a entender os propósitos, né? Porque você vê uma pessoa totalmente com um olhar perdido, tanto do seu quanto do... Esse é o Heitor, que é o mais novo, né? Quer dizer, você vê uma pessoa completamente... O olhar dele é perdido, né, Rô? Né, mas eu não conseguia ver. Você não conseguia ver. Tem uma outra também dele com o Davi? Pode pôr, Danilo. Não, uma outra que também estava junto com... Essa, né? Essa foi tipo uns 3 meses depois, porque eu só ficava dentro de casa... Eu estava numa depressão tão profunda e, ao mesmo tempo, eu não aceitava. Não aceitava nem a separação. Você queria continuar, né? Eu queria. Eu não aceitava que eu estava com depressão, que eu estava doente, por causa do relacionamento, por causa de tudo que estava acontecendo. E aí eu fiquei em casa trancado. Você ficava em casa com as crianças? Sim. Que era o ponto ruim, porque era finalzinho de pandemia, então não tinha escola, não tinha voltado ainda. Meu Deus do céu. Quer dizer, tudo colaborou para te afundar mais ainda.
Qual foi a virada de chave? Porque agora eu não vou nem falar para você, porque os meninos vão colocar um pouco das fotos e você vai ver como as coisas foram mudando, a expressão do Júnior e das crianças. Porque ele tem uma promessa com essas crianças de passear e ele está cumprindo a risca. Porque você só vai ver foto de viagem. Parece que as crianças não fazem mais nada, só passeiam. Né? É muito lindo o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo com elas. Essa virada de chave foi quando? Eu acho que você chora de alegria hoje, saber que você superou isso, sim. Né? Porque eu vejo ali, fazia tempo que eu não vi, inclusive, eu comecei a ver ontem, separando. Dá vontade de chorar, de ver as coisas, como dói a gente perder alguém que a gente ama, né? Porque você, a despeito de ser uma situação difícil e de não ser como você queria, saudável e tal, mas era uma pessoa que você amava. Então, a separação ela já é difícil, né? Então, você saber que você conseguiu não só vencer essa separação, mas na educação, que você vê que são crianças que estão felizes, né? Eu fico feliz em ver essas fotos, sabia? Uma das minhas viradas de chave que você perguntou foi quando eu consegui perdoar ela. Porque eu tinha muito ali, eu não aceitava para mim, porque eu também casei. Eu casei para não separar. A vida inteira. Inclusive, eu era da igreja também, eu estava contando, eu nem te contei isso, eu esqueci de contar. Não contou mesmo, esse pedaço você não contou. Eu era da igreja, da Assembleia de Deus. Eu já sabia que Deus tinha feito alguma coisa, porque sozinho, por mais que tenha médico, Deus dá aquela força de dar a fé, de você falar, não, eu vou conseguir. Mas você não tinha me falado. Daí vocês já eram da igreja. Sim, eu era da igreja, aí quando começou a pandemia, a gente se afastou. E foi indo, mas a gente era da igreja. Inclusive, eu casei, mas para casar tinha que batizar, né? E a gente batizou no mesmo dia. Para mim estava tudo certo, para mim estava tudo perfeito, sabe? Mas eu só sou capaz de saber de você. Saber das minhas atitudes, sabe? Só de você, não tem como, não dá para prever o outro. Ô, Tamires, a Tamires falava no início, eles fizeram esse propósito também, que foi o que o Jones falou, que eu acho, eu não me casei ainda, mas casamento é um desafio diário, certo? Exatamente. Tem perrengue todo dia, com filho ou sem filho. Né, Tamires? Você também passou por vários problemas. Você está ouvindo a história do Júnior aqui, né? Sim, estou. Guerreiro esse menino, né, Tamires? Né, Tamires? Não é demais? Estou impactada. Demais. Teve a mãe, né? Conta agora o pai para... A mãe deixar e cuidar, tudo bem, mas o pai é mais difícil. Agora, você encontra, porque eu sei que agora, como é que vocês fizeram vocês conseguiram ter essa harmonia para hoje? Você também tem 2 filhos, assim como o Jones e a Rô. E eu acho que você deve até ter passado por mais desafios, porque como vocês não tinham nenhum tipo de intimidade, eu acho que isso também faz com que você não conheça, não estou falando nem de relacionamento sexual, não é isso, mas eu acho que quando você tem um namoro que é considerado para a gente o mais normal, que você beija, você abraça, você vai abrindo caminho para uma intimidade na conversa também, né? Porque é diferente você conversar com uma pessoa que você não toca e uma pessoa que você já sabe que você tem essa intimidade sem a relação sexual, não é isso que eu estou falando. E você não tinha nem isso. Então, na verdade, eu imagino que foi um conhecimento total. Você foi conhecer essa pessoa que você se casou depois de estar casada, né? Você acha que isso é que fez com que houvesse tanto conflito no início, até vocês apararem todas as arestas, apararem os bicos? A Bispa Sônia fala que sempre tem... Os 2 são bicudos, então a gente sempre vai aparando os bicos, a Bispa Sônia fala, para poder fazer com que o relacionamento dê certo. Isso fez com que vocês tivessem esse despertar para ajudar outros casais também? Total. E apenas com... Mas eu sempre falo, esse 100% você casou, a cada certa. Quando a gente casa, com mais assim, defeitos, vamos imaginar, defeitos que eu percebi, mas dentro do casamento é muito mais intenso e repetitivo. Ah, tá. Eu disse, nossa, e agora? Conflitos de personalidade, eu e meu esposo, a gente é muito diferente do outro. Ele já é próprio. Então, aquela admiração do início, com o passar dos anos, ele começou a ser o conflito do nosso casamento. Eu me apaixonei porque ele era mais calmo, mais tranquilo, de formar ele mesmo. Não era bem assim. Isso fez com que a gente fosse se lapidando, mas o que foi falado aqui é muito importante. A decisão de fazer dar certo e ser feliz dentro do casamento é o que nos sustenta até hoje. Que foi a gente o tem que um problema, ok, nós temos um problema, mas nós vamos resolver ele porque não tem a opção de separar.
Que é o que você faz. Nós não temos essa porta que é o que você fez. A saída é fazer dar certo. E é o que você faz, a Rosane fez, e o que o Júnior tentou também ao longo de quase 10 anos, porque ele conheceu a ex-esposa dele com 17 anos e separou com 28 anos, né? Você ouviu? Então, na verdade, sim. Então, eu estou dizendo assim, que na verdade são decisões que você tomou, que o Júnior também tomou, mas você, que foi o que eu falava antes, que os dois têm que ter essa consciência, né, dessa formação familiar e da manutenção da família, mais do que a formação, né? E o Júnior tinha isso muito, muito certo. Eu acho que foi por isso que você sofreu tanto, porque ele sofreu muito com a separação, porque era uma coisa que não estava nos planos dele, né? Então, você sofre muito mais quando você vê que você planejou tudo sozinho, porque se não tivesse planejado sozinho, você teria toda essa companheirismo de falar, não, peraí, não deu certo, então onde é que nós erramos? Vamos começar de novo, que foi o que você fez. E é o que a Rô e o Jones fazem até hoje. E você também faz isso até hoje, quando ainda tem, ou você acha que hoje, depois você está há quase 11 anos casada? Nesses 11 anos, que é mais ou menos o mesmo tempo que a Rô e o Jones. Você acha que hoje você pode dizer que você ensina algo que você já aprendeu ou você ensina o que você mais precisa aprender ainda? Porque eu sempre falo que tem coisas que a gente ensina porque a gente vai aprendendo enquanto está ensinando, porque sabe que está errado. Que nível que vocês chegaram hoje? Hoje a gente ainda tem muita coisa para aprender. Sempre foi claro para a gente que o que nós ensinamos, a gente primeiro vive, passa, tá. E os princípios, eles são o que vai balizar a família, na verdade. Então, muitas vezes eu não passei por um desafio do qual tem um casal que nós estamos aconselhando, nós fazemos isso na igreja, como líderes dentro da igreja, mas uma palavra que recebemos é que talvez não tenhamos experiência naquela área, mas existe um princípio bíblico que ele vai nortear aquela direção. Entendi. Então, isso para a gente deixa tranquilo em relação a isso. Que vocês conseguem... E vocês fizeram a mesma coisa lá na África? Porque logo depois que vocês casaram, vocês foram embora, né? Com 6 meses de casado, nós tomamos a decisão. O que deu na cabeça de vocês? Assim? O que aconteceu? Porque você acaba de se casar, vocês não têm nem filhos ainda, e vão para a África, porque é um lugar difícil. Né? Que os missionários também não vão muito, que também ninguém quer pegar essa bucha toda, né? Pois é. Então tem muita coisa para fazer lá. Exatamente. Quando é que vocês decidiram isso? Quando nós nos casamos... Eu trabalho com tecnologia desde que eu me conheço por gente, costumo dizer assim. E quando nós nos casamos, eu lembro de, antes do casamento, ter falado para minha esposa. Falei, olha, você não está casando com um profissional de tecnologia. Você está casando com um homem de Deus. Que lindo isso. Uma palavra de Deus empenhada para as nações e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E com 6 meses de casado, nós recebemos uma direção clara de Deus para tomar essa decisão. E tomamos a decisão de entregar integralmente os nossos caminhos ao Senhor. E foi quando nós tomamos a decisão de ir para a África como missionários, integrando uma equipe de plantação de igrejas lá. A gente tem algumas imagens de todo o trabalho deles na África, já com a Rô grávida. Então, você engravidou lá, né, Rô? Eu engravidei lá. Foi bem interessante, porque, assim, com 6 meses de casados, nós tomamos a decisão. Isso também queimava no meu coração, não era só no dele. Nós tínhamos isso muito bem alinhado. Então, quando ele falou, já tinha a confirmação, é isso, vamos. E vocês namoraram bastante tempo, então já dá tempo para conversar. 2 anos Nossa, e meio. Gente, hein, gente? 2 anos e meio nós namoramos. E aí, com 1 ano, eu completei 1 ano de casada, em dezembro. Ai, Elô. E aí, em janeiro de 2012, nós pisamos em Moçambique e já fomos viver numa casa missionária com 14 pessoas. Meu Deus. E dormíamos no escritório, assim, porque foi o quartinho que sobrou pra gente, que era o único casal, assim, casado, além dos líderes da nossa equipe, éramos nós dois. E com 7 meses que nós estávamos em Moçambique, eu engravidei. É um teste, né, gente? E não foi programada a gravidez. Você já faz a mudança do casamento, né, Júnior? Ainda vai para um lugar que é um lugar paupérrimo, que vocês, quando... O missionário, ele vai sofrendo as mesmas agruras do pessoal que tá vivendo naquela região, né? Exatamente. Então, já foi uma coisa... Eu tomava remédio, menina, e me cuidava direitinho. E existia um medo muito grande na gente de engravidar. Por estarem lá? Por estarem lá, a cultura e tudo. E eu me cuidava e tudo. Existia um medo. Não, agora a gente não pode engravidar, tem que esperar. Com 7 meses, um dia, tô grávida.
Como assim, né? Não, exatamente, foi essa pergunta que ele fez pra mim. Como assim você tá grávida? E aí foi toda a loucura, né? Veio a Elô, depois, né, o Tito já foi programado, porque como eu já tava com 31 anos, então eu falei, bom, já veio o primeiro, então já vamos, né, ver o segundo. Mas também. eu não quero falar do Tito ainda, tá bom. o Tito é um outro desafio. Olga, daí eu tenho três situações que eu quero falar com você, porque é o que eu falei. Na minha opinião, são estruturas familiares diferentes. Sim. A Tamires, ela conseguiu se encontrar e da maneira deles, eles conversaram, que eu acho que é o saudável, que é o que o Jones faz também com a Rô, de você achar o seu próprio caminho para fazer com que as coisas aconteçam, né? E só que são situações diferentes porque você tem uma mudança de ambiente que a gente sabe que também pode influenciar demais. E a gente tem o Júnior que ele fez essa mudança radical que foi imposta. Não é uma coisa que ele queria. Se ele pudesse escolher, ele jamais teria escolhido ser pai solo. Não é uma coisa que ele planejava para a vida dele. A despeito das dificuldades e das diferenças, eu sei que tem muito fator fé em todos os casais, tanto na Tamires quanto na Rô e no Jones e no Júnior também. Mas, a despeito de religião, esse positivismo da gente enxergar as coisas como algo possível, né? A estrutura familiar como algo realmente que existe, que é possível, mesmo eu estando sozinho, para ter isso e passar isso para os meus filhos, é o mais importante na constituição da família? Sim, é importante, porque quando você se une a uma pessoa, você quer ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida... assim, até que a morte o separe feliz. E você constrói essa família e nessa construção da família você traz os seus valores, os seus conceitos, aquilo que você acha que é o correto, perdão, aquilo que você considera o correto e o bom para as crianças, para essa família, e você acaba, digamos, caminhando no mesmo sentido, porque no fundo, se a gente for olhar, a história é diferente, mas o dia a dia é muito semelhante. Né? É o pai, a mãe, a criança, é conversando, é trocando ideias, é brincando, é orientando. Tudo isso acontece no dia a dia. Não importa se você está aqui, se você está na África, se você está no Afeganistão, você, como pai, como mãe, você vai querer cuidar bem do seu filho, da sua filha e orientar. Então, isso é o mais importante. Esse elo, né, dos pais com os filhos, de orientar os filhos, é fundamental para uma boa educação dessas crianças e para que elas possam estar bem, saudáveis. Em qualquer situação. Em qualquer situação, em qualquer lugar. Né? Porque o mais importante não é o lugar onde você está, o mais importante é com quem você está. Ô, Júnior, você tinha medo dessa ausência da presença feminina para os meninos? Eu não fazia ideia, eu não tinha uma noção. Quando você começou a cuidar, você não pensou nisso? De estar sozinho com as crianças? Não era minha preocupação. Algo assim, ai meu Deus, mas eu só não me via naquela situação, eu não entendia. Para mim, eu não sei nem explicar, eu acho que eu estava numa depressão tão grande que eu não sabia explicar, eu esperava que ela fosse voltar. Que ela fosse voltar. Eu esperei por muito tempo, talvez, e aí eu falei do perdão, né? A minha vida ela ficou parada. Porque Quanto tempo você sentiu que ficou desse jeito, hein, Júnior? Uns 2 anos. Meu Deus parada. Do céu. Tipo, nada dava certo. Nada. E você estava trabalhando? Eu trabalhava, eu comecei a editar vídeo, mas não eram os meus vídeos, eu editava para outra pessoa. E eu tinha ali, atrasava, eu sempre estava atrasado, com conta, com as crianças, tudo, né? Com tudo. Não andava. E daí você foi aprendendo a fazer tudo, a cozinhar para essas crianças, a limpar a casa e tudo? Eu sempre soube fazer isso, sempre fiz. Você sempre fez? Eu sou filho de mãe solteira também. E aí eu ajudava minha mãe, depois então eu vim para São Paulo. Não era difícil para você? Não, para mim não. Uma coisa que aconteceu, Tamires e Rô e Jones, que eu acho que é muito a mão de Deus mesmo, tenho certeza que é a mão de Deus na história do Júnior, é que com o crescimento das crianças, o Júnior começou a se preocupar com essa possibilidade de estar mais perto deles. E esse vídeo que os meninos colocaram agora na tela foi uma grande virada de chave, porque eu vou até pedir para você colocar de novo, Danilo, com áudio, para você que está na sua casa entender a razão desse vídeo ter mudado a vida dele. Pode voltar, Danilo, coloca desde o começo para quem está em casa ouvir.
Para quem não me conhece, meu nome é Márcio e eu sou pai solteiro de 2 meninos. E hoje eu vou aproveitar que o Davi está me ajudando aqui na cozinha e vou tirar para responder alguns comentários que as pessoas fazem. Então vamos lá. Um dos comentários que eu li e fiquei de responder foi sobre a minha rede de apoio. Então, gente, infelizmente eu não tenho uma rede de apoio assim muito grande. Infelizmente a minha mãe mora um pouco longe, ela mora em Minas e eu moro em São Paulo. O meu pai é o que mais me ajuda, ele mora mais próximo da minha casa. E as minhas irmãs, elas são muito ocupadas também e eu não gosto de ficar incomodando ninguém, sabe? E às vezes eu acho também que é mais difícil para o homem conseguir pedir ajuda, sabe? Mas enfim, eu sei que sempre que eles podem, eles me ajudam e eu sou muito grato a todos. E outra pergunta que me fazem muito também é sobre a mãe dos meninos, se ela busca, se ela costuma buscar. E infelizmente a resposta é não. E eu sei que eles sofrem muito também, mas infelizmente não tem nada que eu possa fazer. E antes que eu me esqueça também, gente, eu leio todas as críticas e alguns comentários falando que eu não faço mais como minha obrigação, quando é uma mulher fazendo, não tem tanta repercussão. E eu até entendo pelo lado da sociedade que geralmente o homem ele não costuma cuidar de filho. Mas independente de qualquer coisa, eu sei que eu estou fazendo a minha parte com os meninos e está tudo certo. E antes que eu me esqueça, eu quero agradecer a todas que estão me apoiando aí, todas as mães aí que sabem da nossa batalha. E é isso. Bonitinho. Esse vídeo foi a virada de chave que eu estou te falando, porque como o Júnior falou, ele editava o vídeo das outras pessoas e ele colocou esse vídeo no ar e daí ele bombou na internet. Então, a partir daí, o que acontece? Você começou a trabalhar com isso. Então, sim, você conseguiu, que foi uma bênção de Deus, que você consegue cuidar melhor dos meninos, né? Porque daí você trabalha em casa. Que lindo isso. Como que foi esse negócio? Você postou esse vídeo, lógico que você não imaginava. E como é que foi essa virada? Me conta. Eu postei esse vídeo, mas na realidade eu já tinha criado o vlog, mas para guardar as fotos, eu queria fazer vídeo para quando eles fossem grandes, eles vissem, né? O passeio, tudo. Tá. E aí eu fiz esse vídeo, eu tinha 300 seguidores, eu acho, que era família e as pessoas que conheciam. Só, né? Gente de perto. Assim. Só pessoa de perto. Aí eu postei o vídeo e fui dormir. Esse vídeo aí, fui dormir. Aí eu acordei e tinha 18 mil seguidores. E aí eu não só numa noite. Eu não estava entendendo. Tem 780 mil seguidores, Johnny. E eu olhava e não estava entendendo, o coração, não sei se será que eu estou dormindo ainda. Ou então, o que será que eu fiz, meu Deus? Deixa eu olhar de novo para ver o que eu fiz. Eu não estava entendendo. E aí começou a chegar gente mandando mensagem, publicidade para fazer. E eu, ai, gente. E aí eu aproveitei, eu abracei da forma que eu entendia. E aí... Daí hoje você faz vídeos de publicidade, quer dizer, você está conseguindo se manter financeiramente, manter as crianças, porque você não tem ajuda dela ainda financeira, né? Não, a mulher não tem que pagar pensão quando você vai embora? Desconto sim, dela. Então ela paga a pensão. Mas daí... Só não visita. Não visita, né? Ela não vai ver. Talvez era uma briga minha, mas talvez... Acho que talvez se ela visitasse, a criança ficar mais feliz do que esse dinheiro. Mas é uma expectativa minha, porque eu me apego nisso porque eu sei que os meninos sentem falta. Tá. Mas talvez seja só da minha ótica, porque eu senti falta do meu pai quando eu era pequena, porque ele não morava perto, então eu vejo dessa forma. Ah, tá. Para não ter essa ausência, né? Sim. Mas daí, a partir daí, você começou a fazer os vídeos e fazer publicidade e hoje você conseguiu, você não deixa as contas atrasar. Não. Você está bem hoje, né, Júnior? Graças a Deus. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Nunca imaginei. Que você fosse enxergá-la de uma outra forma, que não como uma pessoa para ficar com você a vida inteira. Possível. Porque, para quem não conhece, não existe. Aí eu não sei o que acontece com você ou com quem está próximo. Fala, não, essas coisas só... Tem coisas que você fala, não é possível que dá certo. E eu acho lindo isso, né, Rô? Como Deus vai colocando, vai abrindo caminho para as pessoas, para você ir se refazendo e tentando de alguma forma, né? Uhum. Que foi um pouquinho do que vocês fizeram com o nascimento do Tito. Eu pedi para esperar, porque eles, além de tudo, do rolê lá na África, que não foi um rolê que durou 11 anos, que eles acabaram de chegar. Entendeu? Que também é outra história, que era para ficar não sei quantos meses, já resolveram que não vão mais embora. Daí a Elô pequena, daí veio o Tito, e o Tito é uma criança atípica. Sim. Quer dizer, é um novo desafio que ou junta mais o casal ou separa de vez, que acontece muito, é muito normal. Uma criança típica pode... A Rô é irmã da Keila, minha xará, que é da instituição Dino. Se você perdeu essa nossa conversa falando das crianças autistas, está lá no nosso canal no YouTube. A Keila é uma pessoa maravilhosa, que tem um trabalho lindo, que reúne centenas de mulheres, ajuda essas mulheres, toda a instituição familiar, e também, não é só um trabalho com as crianças, é com as famílias. E a Keila sempre fala sobre isso, que a maior parte dos homens vai embora. Exato. Sei que não era essa, não é nunca a intenção também, mas acontece muito. Você teve medo no início?
quando você descobriu, não dele ir embora, mas de desestruturar muito? Karina. Foi uma mudança completa na nossa vida. Desde quando o Tito nasceu, o Tito já nasceu com um probleminha de saúde, já ficou na UTI. Então ele já nasceu nos dando... Olha, desculpa interromper, mas é fofura demais. Ele é demais, né, Júnior? Ele é maravilhoso. Oh, meu Deus. Então... ele já ficou na UTI? Ele já ficou na UTI, mas até então a gente não sabia nada. Então, assim, eu sempre tinha aquela coisa de mãe de achar que o Tito tinha alguma coisa. O Tito era um bebê que não dormia, chorava o tempo todo. Então você não tinha um diagnóstico ainda? Não, então assim, não tem, né? Nós completamente envolvidos no ministério, nos projetos e tudo assim. Então, e não conhecia desse universo. Então foi passando... Aí fui percebendo algumas coisas assim, atrás da fala e tudo, mas também a gente não dava muita atenção, porque, normal, vai desenvolver e tudo. Novinho e tal. O pediatra de lá falava que estava tudo bem, até que aconteceu uma situação que nós recebemos uma pessoa lá para uma palestra na igreja, e a pessoa era uma fonoaudióloga, especialista em crianças dentro do espectro do autismo. E o Tito tinha atrás da fala e ele babava muito. Então eu fui procurar ela para falar do atrás da fala do Tito. Olha só. E aí ela se abaixou, conversou assim uns 2, 3 minutos com o Tito e já marcou. Posso conversar com vocês amanhã? Aí marcou. Aí nesse dia ela conversou e fez várias perguntas pra gente e a gente ia respondendo as perguntas dela. E ele tinha quanto tempo? O Tito estava com 2 anos. Tá. E aí foi quando ela virou pra gente e falou, olha, é bem possível que o Tito esteja dentro do espectro do autismo. Mas isso foi tudo na África? Tudo na África. Em Moçambique. E aí, assim, até então, nós não sabíamos nada desse universo, a gente não tinha muita informação. A Keila ainda não tinha... O menino já acabou de nascer. É que eles têm diferença de 2 anos. Mas ela também não tinha não tinha ONG, nada. Meu Deus do céu. Aí a gente, mas o que é isso? E aí foi quando ela começou a descortinar e aí, a princípio... você ia falar um pouquinho como foi o princípio? A princípio, pra você, passo pra ele. Diferente. Foi, eu acho que a princípio é desesperador. Completamente. Foi bastante chocante, sem sombra de dúvida. Porque você tem o medo, né? Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para esse tipo de diagnóstico, principalmente por conta da falta de informação. Então, na altura, não foi exatamente o nosso caso, mas eu sei que é o que acontece com boa parte das pessoas quando ouve. Então fala, é autista, então tem algum problema psicológico, mental. Então existe um tabu por conta da desinformação. E eu sou uma pessoa muito racional, que eu gosto de perceber as coisas. E quando nós ficamos sabendo da possibilidade disso daquilo ser um fato, então, tanto eu quanto a Rosane, a gente foi estudar, foi entender, foi se informar o que era. Então, vocês se uniram mais. Nossa! Ainda mais, graças a Deus. Era um choro, a gente sentava junto dois para poder ver vídeo, ler livro, e aí essa pessoa também nos ajudava muito. Aí, na ocasião, a gente teve que vir até o Brasil. Graças a Deus, a gente recebeu um suporte, alguém que indicou uma médica muito boa. E aí, o processo dele foi um pouco mais rápido, então a gente conseguiu o laudo logo dele, isso foi muito bom. E então assim, a gente mergulhou no universo do autismo. Assim, a gente comia aquilo ali, sabe? E nos unimos muito. Porque eu chorava, às vezes ele, né, mas será que é isso? Como é que vai ser isso? Não, mas será que é? Será que não é? E a gente estava sempre junto ali e realmente o diagnóstico do Tito trouxe pra gente uma aproximação muito grande. Não só como casal, mas como família. Como família, porque... Pelo fato da gente ter a Heloísa. Você já tem a Heloísa, velha, tinha a Heloísa. Não pode deixar de lado exatamente. Também. Exatamente. Então a gente teve que integrar ela em todo esse cenário e, sem sombra de dúvida, o resultado disso foi uma união da família como um todo. Viramos uma parceria maravilhosa. Ô Tamires, na experiência que você tem hoje, você tem 2 filhos, e seus filhos são mais ou menos da mesma idade dos filhos da Rô e do Jones. Os desafios, porque eu falo... É que assim, né? Hoje em dia, muitas pessoas optam por não ter filhos, mesmo depois de casados e tal. E eu acho que a família ela tem tudo a ver com você ser pai e mãe, a despeito de ser adotivo ou não. Então, essa estrutura familiar, eu acho que faz com que as pessoas aprendam muito mais como casal. Os desafios que vocês têm com as crianças têm unido mais vocês também? Isso vai fazendo com que você tenha também mais subsídio para passar essa união, essa ideia da família para outras pessoas? Com certeza. Porque a cada nível aumenta. Chega o primeiro filho, você não sabe nada. O primeiro filho, você não sabe nada. Chega o segundo filho, você descobre que muita coisa para
gerenciar. Então, essa experiência une o casal. É para unir mesmo, né, Tamires? Em acordos bem sobre a criação, vamos criar os filhos. Quem vai dar ao vai estabelecer o assunto. Isso precisa de acordo, precisa estar alinhado para que as crianças estão num ambiente seguro. A Tamires está picotando muito o áudio dela, mas o que ela está dizendo é que quando você tem esses desafios para os pais com os filhos, o que acontece? Você vai se unindo mais, até porque você vai passando por esses problemas e vai entendendo melhor toda essa estrutura. A gente vai falar com ela daqui a pouco de novo, está picotando demais, e a gente consegue entender essa ideia. E eu acho que esse é um problema quando você é solo, porque você não tem com quem dividir, né? Claro, um beijo para o seu pai, que tem ajudado e que hoje foi levar as crianças para poder estar aqui. Seu Márcio, obrigada. Mas você não tem a pessoa dentro da sua casa que é a sua parceira. Quando as crianças têm um problema de saúde, ou mesmo um problema na escola, porque tudo pode acontecer. Quando você tem duas crianças, o Davi tem o quê? 11 anos, né? E o Heitor tem 5? Vai fazer 6. Então, você tem crianças pequenas, né? Quando você tem esses desafios, como é que você faz? No início era mais difícil, porque eu acho que vinha o sofrimento de não ter ninguém ali do lado para auxiliar, mesmo eu sabendo que ia dar tudo certo no final, não tem uma pessoa para te apoiar. Você dividir, né, Júnior? Acho que é o que mais me fez falta no início. Depois, acho que foi normalizando. E quando fica doente? Hoje é mais tranquilo. Tudo tranquilo? Hoje é mais tranquilo. Gente, é impressionante, né? A capacidade que ele tem de... Talvez, eu acho que a pessoa, Olga, quando passa por um choque muito grande, como o Júnior passou, a pessoa não tem noção da força que ela tem, né? Porque ele fala com uma naturalidade que não é uma coisa natural, né, Olga? Não é uma coisa assim fácil de ser passar, de ser superar. Nós estamos falando de duas crianças, né, Olga? Sim. Eu acho que o Júnior é muito mais forte e mais sábio do que ele imagina, né? Na verdade, assim, a gente não tem noção da força que a gente tem até que a situação nos provoque. Exato. Né? Então, nós temos muita força. O mais interessante é que nós conseguimos nos adaptar às situações. Então, veja, aquilo que num primeiro momento parece ser um problema gravíssimo, né? Você começa a ir e de repente você fala, mas isso é simples, é tranquilo, já resolvi. A gente vai se adaptando, isso faz parte da raça humana, vamos dizer assim, de se adaptar, né? Para poder lidar com a situação, porque você já imaginou se nós não tivéssemos essa capacidade de aprender, de modificar, de criar, como que seria? Né? Como é que ele poderia estar sozinho ali, de repente, cuidando... 5 anos, né, gente? Pois é, cuidando de duas crianças, sendo que ele não tinha nenhuma habilidade, vamos dizer assim, que ele foi criando na medida do que o tempo foi passando, né? Acho que hoje, se ela quisesse brigar pela guarda dessas crianças, você não ia querer nunca, né, ficar longe dessas crianças. Não, né, porque isso já foi definido também, ela abriu mão mesmo. Na justiça você tem o direito, você tem a guarda completa lá das crianças, a guarda é sua. Sim. Você só gostaria que as crianças pudessem ter contato com ela de visita, né, pelo menos? Eu gostaria que fosse. Porque na sua cabeça isso é algo que pode fazer falta para eles depois, sim. né? De tudo que vocês viveram, vocês dois, qual vocês acham, você, Jones, que eu acho que podem ser situações separadas, que é o maior desafio quando se fala em instituição familiar, contando não só com vocês, mas com a Elô, com o Tito? O maior desafio de ser uma família é algo que eu insisto com a Rosane, com as crianças, quase todos os dias, e insisto no sentido de deixar claro, de ter aquilo de fato como uma visão para a nossa família. E se tem algo que a gente põe à frente da nossa família é o Senhor. Então, a gente tem uma fala dentro de casa, que nós somos uma família sacerdotal, que representa Deus aonde quer que nós estejamos. Isso nos coloca numa posição diferenciada, no sentido de assumir uma responsabilidade. Então, tem muitos desafios? Tem, mas espera lá, eu sou representante do Senhor aonde eu estiver. E que as minhas atitudes como indivíduo e como família possam expressar o Senhor aonde quer que eu esteja. Então, eu acho que não tem nada mais fundamental dentro da nossa família do que entendimento de que nós não somos uma família por um acaso. Nós nascemos desde sempre no coração do Senhor.
Quando a gente olha para Deus criando o mundo, ele cria a família, ele institui o casamento para que o propósito maior dele projeto, fosse foi o que eu falei no início. Sem sombra de dúvida. Para que então, o na verdade, o propósito dele que fosse você cumprido. busca é educar as crianças para elas entenderem que a gente tem que se comportar bem e não fazer ninguém passar vergonha em lugar nenhum. Agir de maneira correta. É mais ou menos isso, para as crianças. Tá. As nossas atitudes expressem o Senhor Jesus. Que é difícil para todo mundo. Claro, um desafio diário. E né? o seu, Rô, o que você acha que é, como família? Hoje, assim, né, como o Jones falou, né, a nossa base principal é a nossa fé, né? Então, a gente tem desafios gigantescos, agora com a volta para o Brasil, deixamos tudo lá, tem uma África como a minha terra, é a terra dos meus filhos, né? Então, assim... Vocês não têm previsão de voltar para lá? Não, assim... Não por enquanto? Não. Assim, o sonho de vocês como família agora não é por continuar enquanto. aqui? Não por enquanto. Não por enquanto. Tá. Então, você está, na verdade, sem imaginar que viesse, vocês estão montando a vida aqui de novo. Exatamente. Trabalho. Você trabalha em qualquer lugar que você tiver, você trabalha. Mas você tem toda uma estrutura também. Sim, eu sou mãe... escola para as crianças. Eu sou mãe em tempo integral. Meus filhos fazem homeschooling justamente por conta do nosso estilo de vida. Quer dizer, eles estudam em casa. Estudam em casa. Então, eu sou a tutora dele, principal tutora deles, né? Então, eu estudo em casa. O Jones trabalha em casa, eu trabalho em casa em tempo integral. Então, cuido da casa, comida, tudo e das crianças também. E o meu maior desafio hoje, como mãe, vou falar como mãe e como esposa, é manter essa atmosfera dentro de casa, atmosfera de alegria. Eu gosto de brincar com eles, de trazer essa presença de Deus, não só lendo uma Bíblia, mas que tudo que a gente faça represente a presença de Deus dentro da nossa casa. Porque você está falando de duas crianças que praticamente não conheciam o Brasil, né? Então você tem toda uma mudança de ambiente, que quem tem filhos sabe que o ambiente difere, muda tudo, né? Está sendo bem desafiador para a gente essa parte. Então o desafio hoje é aquela mudança, né? Sim, o desafio hoje tem sido a mudança. Eu costumo brincar com alguns amigos que a gente fala assim, nós estamos nos sentindo estrangeiros no nosso próprio país. Porque é muito tempo fora, né? Foram 13 anos. Ô Tamires, qual é o seu maior desafio? A Tamires está falando com a gente lá de Teresina. A Tamires mora em Teresina. É em Teresina que você mora, né, Tamires? Teresina. Qual é o seu maior desafio hoje como família? Você acha que em 2025 a gente percebe todas as mudanças que eu falei na estrutura familiar? Eu acho que a responsabilidade para quem tem filhos, nós temos aqui todas as famílias com filhos, é você manter no caminho certo, né? Fazer com que a criança entenda a importância da fé, do respeito. Você acha que esse é o maior desafio aí para você também? Sim, um dos maiores desafios é atenta filhos, o seu casamento. Atenta aos filhos. Casal não ao padrão do... Ah, é verdade. A Tamires está falando assim que é você ficar atento para você tomar cuidado, resumindo, e não se adequar àquilo que eu falei no início, àquilo que é o errado e fazer o errado virar certo porque todo mundo está fazendo errado. Ou seja, você se molda com o que está errado porque é o mais normal, é mais fácil e você vai deixando. Esse é o maior desafio, né, Tamires? É o maior desafio. E para você, Júnior? É interessante ver a opinião de todo mundo falando, porque eu consigo perceber mais. Mas o meu maior desafio é comigo mesmo. É o pai que eu posso ser, é o exemplo que eu tenho que dar também, porque eu tô criando 2 homens ali, sabe? E é difícil, apesar de também eu não ter tido esse exemplo em casa, porque o meu pai, eu não convivi com ele muito tempo. Apesar de hoje eu ser muito bem resolvido com ele, eu fui morar com ele com 12 anos. Então eu não tinha essa noção, como que eu vou tratar meu filho, porque aquela relação de carinho, de afeto, eu estou criando com as crianças hoje, né? E aprendendo muito com eles. Então, o meu maior desafio é comigo mesmo. Entender. E você tem vontade de se casar de novo, Júnior? Já passou pela minha cabeça, mas não é o meu foco agora. O seu foco são as crianças? Sim, as crianças, é a promessa que eu fiz com eles, que eu sei que vai se cumprir, que é viajar o mundo. E é isso. Antes da gente terminar, como é que surgiu essa promessa? Eu falei para eles antes, eu já tinha... Inclusive, é interessante falar que eu lembrei. Quando eu era casado, eu já falava isso para eles e... Nós vamos conhecer o mundo inteiro. Sim. Ai, gente. E aí... Vocês já conhecem muitos lugares, né, Júnior? No Brasil, mais ou menos. Eu faço algumas viagens com eles, em Minas, São Paulo, né? Mas é que começou, é tudo muito recente.
Mas agora que eu estou começando a aproveitar, passear, conhecer os lugares também. Que você tá bem para isso, né? Hoje sim. Ô, Júnior, que Deus te abençoe. Amém. Que você venha aqui muitas vezes contar muitas novidades pra gente dessas crianças, viu? Tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Com a hora que você quiser. Sim. Olha, você siga o Júnior lá nas redes sociais, no vlog do Pai Solo, porque daí você ajuda também, porque quanto maior o engajamento, maior vem a publicidade para você ter condição de sustentar melhor essas crianças, não é? E esse bazar que você me passou, é seu? É meu. Então também tem que seguir lá, gente. Exatamente, porque as coisas estão começando lá. de novo aqui. Segue lá. Pode colocar o do brechó. da Rô também, do brechó, pelo amor de Deus, porque tá tudo sendo mudado agora de novo, tudo voltando. Então tem também o Instagram da Rô, que é o brechó _ É o brechó da Zane. Brechó underline da Zane underline, não é isso? Brechó da Zane. Underline, tá aí na tela também. Tá lá, né? isso. Brechó underline da underline Zane também. Exatamente. Jones, obrigada por vocês estarem aqui. Voltem sempre. Enquanto vocês estiverem no Brasil, vai ser uma alegria recebê-los. Obrigada. Eu vou combinar um dia para vir não assim na mesa, né? Mas todo mundo com as crianças. Viu, Tamires? Quando você vier a São Paulo, você avisa que eu já combino, você vem com as crianças também e o seu marido para participar. Eles vão adorar. Tamires, um beijo para esse povo lindo desse Piauí que eu amo demais. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por vocês estarem aqui, Olga. Obrigada por você ter vindo. Que bom que você está bem de saúde. Obrigada a você que está na tua casa acompanhando a gente. E que você aprenda que cada vez mais nós estamos nesse mundo para vencer os desafios. Se o seu casamento está por um fio, se a tua relação com os seus filhos também está por um fio, se você acha que não tem jeito, isso não existe. Você tem exemplos aqui de pessoas que não desistiram. Só não tem jeito quando você parar de tentar. Então tenha fé e continue, porque família é o projeto mais lindo que você pode ter nessa terra. É por isso que nós temos só no Brasil 72 milhões de famílias aí ativas e lutando para sobreviverem a todas essas agruras que a gente vê, mas o amor é sempre maior. Não se esqueça disso. Um beijo para você, a gente volta amanhã às 2 da tarde.